Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? A deputada federal e presidente nacional do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, também conhecida nacionalmente pelo seu codinome Diamante, que foi o apelido dado para identificá-la na lista de pagamento de propinas da Odebrecht, segundo investigações reveladas num passado não tão distante, acabou de gravar o segundo vídeo contra Jair Bolsonaro. Pois é, parece que essa turma do PT não tira o nosso presidente da cabeça. É verdade. Desta vez ela resolveu exigir cadeia para Bolsonaro e pedindo para que ele responda pelo que ela chama de crimes cometidos durante a campanha e durante os seus 4 anos de governo. Mas você já sabe, né? Aqui eu vou desmascará-la e te mostrar os fatos, nada além dos fatos. Bora assistir o vídeo. Atenção, Bolsonaro. 5 de abril de 2023. Seu primeiro encontro com a Justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar, sempre às escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, a apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. Mas você ainda terá de explicar aqueles R$89 mil que o Queiroz depositou na conta da sua mulher, as mansões milionárias e os imóveis comprados com dinheiro vivo por você e seus familiares. E prestará contas um dia por tudo que fez quando foi presidente, para livrar seus filhos e amigos de investigações, de suas relações com as milícias, mais armadas e bem municiadas que o Exército, graças a seus decretos criminosos. Da violência e das mentiras que você disseminou no cercadinho, no gabinete do ódio e nas redes sociais, dos desmandos e desvios do seu desgoverno, do tratoraço superfaturado, a farra dos caminhões de lixo pelo dobro do preço, os contratos falsos da Codevasf e do SUS, as obras superfaturadas do Ministério da Saúde no Rio. O gabinete paralelo dos pastores no MEC, os desvios no Fundef, dos ônibus escolares e as escolas fakes de R$6 bilhões. E tem mais, as super compras de Viagra e próteses penianas que seus comandantes fizeram. Os gastos de R$1.800.000 no cartão corporativo, as denúncias de propina na SECOM. Você terá de prestar contas principalmente do genocídio praticado contra as vítimas da pandemia do Covid no Brasil. As vacinas que você não quis comprar e das que foram negociadas com denúncia de superfaturamento de até 1000%. Terá de responder por tudo que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil. Você está prestes a ser declarado inelegível por ter mentido ao mundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Só que é muito pior. Seu ministro da Justiça deixou rastros não só da tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal ao transporte de eleitores de Lula. É imensa sua dívida com o Brasil. Mas mantenha calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação. Porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil, desde que você fugiu do país. E você poderá responder às acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência. Neste 5 de abril, você será simplesmente confrontado com os fatos do inquérito, ou seja, com a verdade. E da verdade, você não tem como fugir. Ai, dona Gleisi Hoffmann, a senhora tá que tá desde quando Bolsonaro voltou ao Brasil, não é mesmo? Mas calma, pessoal, nós vamos respondê-la à altura, a começar pelo primeiro ponto. Em relação às joias, em nenhum momento Jair Bolsonaro praticou o crime de roubo, até porque em nenhum momento ele afirmou que não iria devolvê-las. O que acontece é que a legislação em relação a presentes recebidos pela instituição da Presidência da República, a qual Jair Bolsonaro representou de 2019 a 2022, mesmo que vocês do PT não estejam aceitando até os dias de hoje, afirma que o fiel depositário, ou seja, a pessoa responsável por guardar qualquer presente, incluindo as tais joias, é o presidente da República. Como Jair Bolsonaro não foi reeleito, o processo de devolução seria natural. A esquerda que causou grande turbulência juntamente com a imprensa para dizer que Bolsonaro queria ficar com os itens e não mais devolver. Basicamente, medindo com a mesma régua que levou Lula, por exemplo, para a cadeia, como foi o caso das condenações de 9 magistrados, colocando ele como condenado em corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas a gente já sabe,
o processo acabou sendo anulado por uma questão técnica. E Glaze, deixar claro, em nenhum momento Lula foi considerado inocente, tá? Palavras de um ministro do próprio STF. Que demais! Já em relação à rachadinha, não existe até o momento nenhuma condenação por parte da justiça. E por falar em rachadinhas, o que dizer de André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do PT, o mesmo partido da senhora, que vejam só, chegou a ser pego em uma investigação com suspeita de ter rachado cerca de R$500 mil. E olha, que presente que ele recebeu depois disso tudo, a notícia tá aí. Suspeito número 1 de esquema da rachadinha nomeado secretário por Lula. Na campanha, o petista bateu forte no escândalo dos Bolsonaro. Empossado, escolheu o ex-deputado André Ceciliano para chefe de assuntos federativos. Já em relação à história de que Jair Bolsonaro e seus familiares teriam comprado imóveis com dinheiro vivo, o que aconteceu é que o jornalista responsável pela tal denúncia na época acabou, vamos dizer, confundindo, tá? Vamos acreditar que ele confundiu o termo moeda corrente com dinheiro vivo, dizendo que ambos eram sinônimos. Acontece que os imóveis foram comprados em moeda corrente, o que significa dizer que foram comprados em reais, não em dólar ou euro. E detalhe, tudo declarado, até porque, se assim não tivesse sido, jamais o jornalista conseguiria ter identificado, não acha? E já que a senhora quer tanto falar em milícias, que tal falarmos sobre a ministra do Turismo do governo de Lula, a senhora Daniela do Vaguinho, que segundo investigações estaria relacionada com ao menos 5 milicianos. Já em relação às mentiras que a senhora afirma que Jair Bolsonaro propagou durante o seu mandato de presidente da República, podemos então lembrar daquelas ditas por Lula, como é o caso da picanha que se transformou em metáfora, ou melhor, que se transformou em abóbora. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome com todo mundo isso aqui. Já em relação à compra do medicamento chamado Viagra pelo Ministério da Defesa, Jair Bolsonaro deixou muito claro que a compra deste medicamento foi realizada para tratar pressão arterial e doenças reumáticas, que inclusive cientificamente vocês não se dizem tão favoráveis à ciência, assim como eu também sou, comprova a eficácia deste medicamento para tal finalidade. Portanto, caso encerrado. Mas também a senhora pode vir lembrar sobre a compra do leite condensado. Disseram que era um verdadeiro absurdo. Acontece que este tipo de alimento é utilizado comumente por várias forças armadas pelo mundo, já que é um alimento rico em gordura, proteína, açúcares e carboidrato, sem contar que é enlatado, inclusive dificilmente de estragar e fácil de consumir. Em locais afastados, como numa selva. E aqui também precisamos restabelecer a verdade em relação aos gastos com cartão corporativo. Os dados corrigidos pela inflação estão aí na sua tela, que provam que Jair Messias Bolsonaro foi o presidente da República que menos gastou em relação aos últimos presidentes eleitos, num total de R$32 milhões aproximadamente. Agora, vejam só quanto Lula 1 e Lula 2 gastaram, cerca de R$100 milhões. Lula, em apenas um único mandato, conseguiu gastar basicamente o dobro do que Bolsonaro gastou nos mesmos 4 anos. Mas a dona Gleisi Hoffmann não parou por aí. Ela afirma, assim como aquela famigerada CPI do circo, de que Jair Bolsonaro precisa ser devidamente responsabilizado pelo que ele fez em meio à situação que vivemos na área da saúde lá em 2020. A grande verdade é que o presidente da República não deixou faltar recursos para governadores e prefeitos. Inclusive, uma coisa me chamou muita atenção naquela CPI, a mesma apoiada pela turma do PT, de que governadores, especialmente alinhados ao consórcio Nordeste, que estão sendo investigados pelo suposto crime de superfaturamento envolvendo compra de equipamentos, como é o caso dos respiradores, não foram devidamente responsabilizados no relatório final da CPI. Mas Jair Bolsonaro foi enquadrado, inclusive por curandeirismo, acho que é assim que fala, né?
Ah, e só para te lembrar, dona Glaze, enquanto isso, uma outra notícia muito fresquinha acabou de sair. Banco Mundial elogia a gestão da pobreza do Brasil durante a gestão de Jair Bolsonaro. Já em relação à democracia, a senhora se indigna com os atos do dia 8 de janeiro, assim como eu também, repudio veementemente. Mas o mais engraçado nisso tudo é que o governo de Lula, em especial o senhor senador Randolfo Rodrigues, líder do governo do PT, resolveu afirmar ainda no mês de janeiro de que era totalmente favorável à CPMI, que inclusive já estava colhendo assinaturas para investigar os tais atos. Mas do dia pra noite, assim, do nada, o mesmo Randolfo Rodrigues veio a público dizer que a CPMI era uma completa perda de tempo. E aí a direita, que vocês tanto acusaram de serem golpistas, foram lá, deputados e senadores, e colheram as assinaturas mais do que suficientes para a instalação da CPMI. Mas o senhor Rodrigo Pacheco, que foi apoiado por Lula na reeleição do Senado, até o momento não abriu a tal investigação. Que coisa, por que será que o governo está temendo tanto as tais investigações? E por que será também, dona Glaze, que Lula impôs o sigilo integral das imagens que foram captadas nos atos do dia 8 dentro do Palácio do Planalto, hein? E para fechar nosso bate-papo sobre democracia, dona Glaze, gostaria de saber por quais motivos o governo de Lula está estreitando laços com ditaduras ao redor do mundo, incluindo a de Cuba, de Nicarágua e a de Nicolás Maduro na Venezuela. Inclusive o próprio ministro das Relações Exteriores, o senhor Celso Amorim, esteve presencialmente lá no governo, na sala de Nicolás Maduro, para demonstrar apoio do governo brasileiro ao seu regime. Que coisa, não? Já caminhando para o final do vídeo, dona Glaze resolve puxar, assim como dizia Dilma Rousseff, uma brasa para a sua sardinha, afirmando de que Jair Bolsonaro não vai ser possivelmente condenado por algum juiz parcial. Acontece, dona Glaze, que Luiz Inácio Lula da Silva não foi condenado somente pelo então juiz da Lava Jato de primeira instância, o senhor Sérgio Moro. Ele foi condenado por 8 magistrados, inclusive pelo Tribunal Regional Federal, lá da Vara de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de maneira unânime. E aí fica a grande questão: será que podemos considerar todos esses 9 magistrados no total como parciais? Fica o questionamento. Ufa, olha pessoal, acho que aqui conseguimos restabelecer um pouquinho da verdade, né? Olha, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade, ou no próximo, vamos dizer, desespero dos petistas em relação ao retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil. E tchau, tchau.